Essa é a nossa oração. Esse é o desejo da nossa alma, Pai. Que o Teu Espírito esteja de uma maneira tremenda e poderosa sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Tu que conheces a realidade de cada coração, te revela agora. Dedicamos, consagramos a Ti as nossas vidas, esse local, esse ambiente. E tudo aquilo que se levante contra a ação de Deus caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Eu continuo sendo Gilberto e quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos juntos como igreja, como família. E essa noite vamos falar sobre amar a Deus. A Bíblia diz, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele escreveu o Evangelho de João e mais 3 epístolas. E na primeira epístola, no capítulo 4, verso 19, ele faz uma constatação, ele faz uma declaração e ele diz: nós o amamos. Ele está se referindo a Deus, a Jesus Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A grande realidade é de que o ser humano, ele é em si, é intrínseco à sua natureza, a espiritualidade, a religiosidade. Se você encontrar uma tribo de índios perdida no meio da Amazônia, de alguma forma, de alguma maneira, eles têm algum tipo de culto. Eles têm alguma forma de divindade, eles têm alguma forma de expressar a sua religião. Inclusive, a palavra religião vem do latim, que significa religar. Significa algo que unisse o homem ao divino, à essência. E quando se fala em um Deus que ama, aí está uma grande diferença. Aí está uma grande, vamos dizer assim, maneira de pensar e de entender e de compreender Deus de todas as outras religiões e o cristianismo. Você percebe que todas as grandes religiões, como o budismo, ela tem o caminho dos 8 passos, para que você encontre o estado espiritual, que você usufrua de um estado zen na sua equilíbrio com a divindade. O hinduísmo, ele estabeleceu a doutrina do karma, aonde você precisa, de uma forma ou de outra, para merecer, receber o amor, ser digno do amor da divindade, você precisa se submeter ao karma. O próprio judaísmo estabeleceu algumas regras, alguns mandamentos extremamente rígidos, ortodoxos, para que o homem pudesse usufruir do amor de Jeová. Os muçulmanos têm o seu código da sua lei. Alguns seguem a tal de Sharia de uma forma tão radical que eles chegam até mesmo matar outros muçulmanos que não vivem de uma forma que eles acham que estão agradando para merecer o amor e as 70 virgens no paraíso. Agora, o cristianismo é a única religião, se podemos chamar assim, que vai contra essa tendência nossa de querermos merecer o amor de Deus. De que o amor de Deus é uma retribuição. O cristianismo é o único que nos diz que Deus nos ama de uma forma incondicional. Deus não estabeleceu condição nenhuma para amar a minha e a sua vida. A grande questão é que crer em Deus e se relacionar com Deus são coisas, às vezes, muito distantes. A grande questão é que, muitas vezes, nós cremos na existência de Deus,
na existência de Jesus Cristo, mas essa crença não nos leva a automaticamente crer que Deus me ama, a mim, indivíduo. Por isso o escritor Craig Croswell escreve dizendo que não é só o nosso senso de culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama, mas às vezes é simplesmente o nosso senso de insignificância. Todos nós somos levados a pensar muitas vezes que não merecemos o amor de Deus, e às vezes também somos levados a achar que somos insignificantes, pequenos demais para que Deus se importe conosco. Mas a grande verdade é que Deus em Cristo Jesus nos mostrou que o amor de Deus é imerecido. Deus nos ama de uma forma incondicional, nenhum de nós merece ou mereceu ou poderá fazer alguma coisa que possa exigir que Deus em retribuição nos ame. A Bíblia diz que o amor de Deus é imerecido, e não só imerecido, mas ele precisa ser recebido. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas logo em seguida o evangelista, o apóstolo complementa dizendo: e aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus ama todos de uma forma imerecida, mas esse amor precisa ser recebido. E não apenas recebido, mas transmitido. Por isso que nós, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, temos como missão, temos como propósito, da razão de sermos igreja, amarmos a Deus, amarmos uns aos outros, que é relacionar e compartilhar. O amor de Deus, entendemos que Deus nos amou de tal forma, e esse amor nos constrange a viver essa realidade. Deus ama você, Deus ama a cada um de nós de uma forma que Ele nos aceita, de uma forma que Ele nos recebe, mas a Bíblia nos diz que Ele nos ama muito mais, para não nos permitir ficar da maneira que nós estamos. Ele quer que cada um de nós cresçamos. Deus quer que você cresça na sua maturidade espiritual. Deus quer que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. O nosso modelo, o nosso paradigma, o nosso protótipo é Jesus. E isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Algumas pessoas, às vezes, quando chegam mais perto de mim, olhando de longe assim, não vê que o cabra é tão grande. Mas ainda dia desses, eu recebi uma pessoa na minha sala e eu estava sentado na hora que ela chegou. E daí, na hora que ela foi sair, eu levantei de pé. Então é impressionante, alguns, às vezes, quando eu levanto de pé, eles fazem. Porque eles veem que o homem é grande, mas de perto é maior ainda. Eu tenho 2,7 metros, sem sapato. Com sapato vai para 2,10 metros. Por isso que eu já estou meio careca aqui, que cada vez de passar nas portas, assim, raspava. Mas por mais que você não acredite, um dia eu fui um nenezinho, pequenininho, engraçadinho, só era cabeçudinho, segundo a minha mãe. Ontem, no casamento, eu peguei o filho do David, o Pedro, o pequeno Pedro, no meu colo. E daí, quando eu botei a mãozinha dele assim na palma da minha mão, porque a minha mão é grande, eu pensei, meu Deus, um dia eu já tive uma mãozinha dessa, e olha o tamanho dessa mão. Mas, gente, eu nasci pequeno e cheguei aos 2,7. Com 17 anos eu já tinha 2,2. Depois dos 17, 18, quando eu me alistei, eu cheguei aos 2,5. Isso foi um processo de crescimento físico. A mesma coisa Deus nos diz como discípulos de Jesus. A mesma coisa nos diz que Deus quer que eu e você cresçamos, e isso é um processo que a gente vai levar a vida toda. É um processo que dura toda a nossa existência. Nós precisamos caminhar, crescer nesse processo de
maturidade espiritual. E o primeiro passo para essa caminhada é quando eu e você decidimos amar a Deus. Por isso perguntaram certa feita a Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Afinal de contas, tem centenas de mandamentos aí. Qual é o maior? Jesus disse: amar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. E ele diz, e o segundo semelhante a esse, que está no mesmo nível, é amar ao próximo como a si mesmo. Deus está dizendo que eu e você precisamos amar a Deus. E isso se manifesta quando a nossa vida, as nossas posturas, as nossas decisões, as nossas emoções, as nossas ações precisam revelar o amor que temos para com Deus. Por isso que aqui, na Igreja Batista Filadélfia, nos nossos cultos de celebração, nós nos reunimos juntos para ouvir uma palavra como essa que nos motiva a conhecer mais a Deus, porque adoração e conhecimento estão relacionados, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu digo: tu és grande, tu és tremendo, maravilhoso é o teu nome. Então nós nos reunimos para juntos crescermos no nosso amor individual. Eu preciso vir a essa reunião com a disposição de crescer no meu amor, na minha adoração para com Deus, e juntos aprendermos a caminharmos nessa caminhada de adoração, de crescimento. Por isso, essa noite, eu gostaria que você respondesse uma pergunta no seu coração: como está o seu relacionamento com Deus? O quão próximo você está de Jesus Cristo? O quão profundo é o seu relacionamento? A Bíblia nos diz que o relacionamento de Jesus com o seu Pai é o modelo, é o tipo do relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. É o tipo de relacionamento que Ele quer ter com todos os seus filhos. E o relacionamento de Jesus com o Pai, ele abrange 3 aspectos: intimidade, dependência e obediência. João capítulo 5, verso 20, registra umas palavras de Jesus que ele diz: o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha intimidade com Deus. Você, eu, nós interagimos com muitas pessoas durante o dia, durante a semana. Você convive com muitas pessoas. Mas você só partilha o seu coração com aqueles a quem você confia. Em quem você confia, com aqueles que você tem uma relação próxima. Você não sai por aí sentando no trem do lado de uma pessoa e começa a falar para ela dos seus sonhos, das suas dores, das suas dificuldades, só se você já está doente. Do contrário, você só se abre, você só se expõe a quem você tem intimidade. O texto diz que Jesus, o Pai ama o Filho e mostra ao Filho tudo o que faz. Deus está querendo que eu e você tenhamos um relacionamento desse com o Pai. Tenhamos um relacionamento próximo desse com Deus. E eu pergunto a você: o quão perto você está de Deus? Você está suficientemente perto de Deus para escutar a sua voz? Como eu já falei, eu sou muito alto, então às vezes algumas pessoas baixinhas, nós temos uma irmã aqui que fala muito baixo, muito assim, fraquinho. E ela está meio curvadinha. Então, às vezes, ela quer falar comigo e eu digo para vocês que eu preciso, porque eu já estou ficando meio surdo também. Então, eu preciso botar o ouvido perto da boca dela. Porque se eu ficar firme, eu não entendo nada. Pode até fazer mas não sei. Eu não consigo escutar. Você está escutando a voz de Deus? Qual foi a último momento, qual foi a última hora, qual foi a sua última experiência de ouvir Deus falar ao seu coração?
O quão perto você está de Deus para perceber quando você faz ou deixa de fazer algo que o deixa triste, que faz com que ele sofra. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo de Deus tem um zelo tal por nós que ele sente ciúme quando eu e você que amamos a Deus fizemos coisas ou deixamos de fazer coisas que trazem sofrimento e tristeza ao coração de Deus. Você consegue perceber isso? Você está perto o suficiente de Deus para sentir o calor da sua presença? Para sentir que Deus está presente na sua vida, na sua realidade, nos seus relacionamentos? A verdade é que Deus está tão perto de você neste momento, do tanto quanto você deseja que Ele esteja. A única coisa que pode impedir Deus de estar perto de mim é a minha atitude. Sou eu quem decido desejar a Deus e quanto eu me disciplino em estar próximo dEle. Por isso que intimidade não nasce antes de que você deseje intimidade. Eu estudei numa escola, na minha turma, estudei eletrônica há 4 anos no Colégio Cristo Redentor, e a minha turma tinha 52 alunos. Nós ficamos 4 anos, naquela época o primeiro ano era básico, então 3 anos literalmente caminhando juntos. Conheci muitos, mas amiga, eu tive só 2. Por quê? Porque com aqueles 2 eu caminhei, nós caminhamos, nós nos conhecemos, fomos na casa um do outro, conhecíamos os pais uns dos outros, os irmãos uns dos outros, os gostos, as preferências, porque nós desejamos caminhar juntos. Eu pergunto a você, o quanto você deseja de Deus? O quanto nós desejamos de Deus? Por isso que Davi, no Salmo 63, ele diz uma coisa interessante, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A expressão minha alma tem sede de Ti está expressando um desejo que existia no coração desse homem. A gente lê uma coisa dessa e às vezes a gente não percebe o contexto que Davi estava vivendo. O contexto desse salmo, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi estava envolvido em situações de crise, de provas, de testes, de solidão, muitas vezes fugindo, se escondendo em cavernas no deserto. E ali está aquele homem, vivendo essa situação, mas a sua oração é: Deus, eu tenho sede de Ti. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós, quando estamos cercados por problemas, quando nos vimos afundados nos problemas financeiros, familiares, nos nossos negócios, solidão, angústias, nosso primeiro pedido, nosso primeiro desejo é dizer: Deus, me livra disso. Deus, resolve isso. Deus, traz solução para isso. Mas aqui a gente percebe que Davi faz uma oração totalmente desconectada com a realidade. Davi não pediu para que Deus livrasse-o dos inimigos. Davi não pediu para que Deus desse um jeito de fazê-lo ser rei rápido. Não. O pedido de Davi, em vez de pedir para que Deus o livre dos inimigos, porque ele sabia que Deus ia fazer isso, ele dizia: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero poder viver esse amor de uma maneira plena e poderosa. Davi estava fazendo a mesma oração que Jesus, 1000 anos depois, diria no Sermão da Montanha, para mim e para você: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a grande questão. Temos aqui um homem, Davi, trazendo diante de Deus um coração ansioso pela presença de Deus. Davi tinha consciência de que o que ele precisava, o que a sua alma necessitava, era Deus,
A sua sede existencial, a sua sede na sua alma, no seu interior, era proveniente da necessidade de Deus. Davi está dizendo: Deus, eu quero ter uma experiência mais profunda contigo. Nós sonhamos, nós anelamos ser uma igreja na qual Deus tenha prazer, Deus se alegre. Quando Deus, no livro de Apocalipse, escreve a carta a 7 igrejas, em 6 igrejas ele sempre tem uma crítica, ele tem algo para ser consertado, mas em uma igreja ele apenas a elogia. Aquela igreja trazia prazer ao coração de Deus. Nós queremos ser uma igreja na qual Deus tenha prazer, mas tudo começa com o nosso amor por Ele. Por isso eu digo a você, nós precisamos resolver pedir a Deus, não para que Deus seja o garçom, o gênio da lâmpada mágica que resolva os nossos problemas, mas nós devemos pedir a Deus um estilo de vida de adoração, um estilo de vida que nos leve a viver uma vida onde o amor a Deus se manifeste de uma forma concreta e real. Por isso que Davi, no Salmo 27, o verso 4, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor, e ele complementa dizendo: e é o que eu procuro. E o que era isso? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando você percebe o pedido de Davi, você percebe que existem algumas coisas por trás disso. Vejam que Davi diz: uma coisa eu peço, uma coisa eu procuro. O que ele procurava? Ele não estava procurando a solução dos seus problemas. Ele não estava procurando que Deus o livrasse dos seus inimigos. Ele não estava querendo fugir da realidade, não. O seu desejo era conhecer mais a Deus. Eu quero ter mais intimidade contigo, porque eu sei que quanto mais eu te conhecer, eu sei que quanto mais eu me aproximar de ti, as outras coisas vão vir juntos. As outras coisas vão tomar o seu lugar certo. Quanto mais eu te conhecer, quanto mais eu tiver intimidade contigo, eu vou saber lidar com as mazelas, com os problemas, com as crises, com os inimigos que a vida me oferece. Essa é a realidade. Obrigado. Davi estava dizendo: hoje eu quero ficar contigo. Gente, a minha oração é que todos vocês, todos nós pudéssemos entender essa realidade. Quando Davi diz: eu quero estar na tua casa, ele não estava falando num lugar como esse. Dia desses, lá no meu grupo de crescimento, estávamos falando e teve uma pessoa que disse: se eu pudesse levar o pregador lá para casa. Porque às vezes eu estou lá no culto e ele está falando e eu me sinto tão forte. Eu me sinto como se pudesse vencer todas as dificuldades. Eu me sinto fortalecida. Mas quando eu venho para casa e dou de cara na minha realidade, eu desanimo, eu canso. A vontade é que o culto continuasse ou que eu não saísse nunca do culto. Porque não percebeu o conceito de que Davi estava falando de intimidade com o Pai. Não é o local, não é o templo, mas é a pessoa de Deus. Não é a situação, mas é o relacionamento com Deus. É isso que muda a nossa vida. Isso não está limitado a um local, isso não está limitado a um horário, isso não está limitado a alguém estar falando, não. Se você pudesse participar dessa expedição que vai levar gente para Marte, e tem uma brasileira que vai para Marte, Deus estaria com você em Marte. Mas não tem igreja em Marte, não tem pastor em Marte, eu não vou poder dar oferta em Marte, eu não vou poder ler Bíblia em Marte, não interessa. Você vai poder ter um relacionamento. Por isso que o salmista disse: se eu tomo as asas das águias e subo mais alto, lá tu estás. Se eu desço a profundeza, as fossas marianas, que é o lugar mais profundo, 11.000 metros, no fundo do mar, lá tu estás. Nem a luz do sol chega no lugar desse, mas Deus está. Então o meu relacionamento com Deus vem de uma disposição, de um desejo.
E isso eu posso ter em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque se esse relacionamento pode se tornar algo constante, quando eu descubro, quando eu o conheço, quando eu o experimento. É isso que Davi está dizendo. E outra coisa interessante, quando a gente chega muito perto de alguém, as pessoas de longe são mais bonitas. De perto, a gente começa a ver que não é tão bonito assim. Existe até na psicologia algumas pessoas que criam barreiras para que ninguém se aproxime delas, porque não querem que as pessoas percebam o quanto existem coisas negras na sua vida. Alguns estão sempre atacando, porque no fundo não querem mostrar a sua fragilidade, a sua carência, a sua insegurança. E às vezes, nós temos um certo receio de intimidade com Deus, porque pensamos que se nos aproximarmos de Deus, Deus vai ver tudo que eu tenho dentro de mim. Deus vai perceber as coisas ruins que eu penso, que eu falo, que eu digo, as vontades, os sentimentos, as paixões, as taras, os vícios, as doiduras. Então, se eu me aproximar muito de Deus, Ele vai poder enxergar para dentro. Mas Davi tinha consciência que nada que Deus descobrisse, se é que já não descobriu, porque sabe todas, o levaria a ser rejeitado. Deus amou a mim e a você de tal forma, Deus nos ama de tal forma que nada que eu faça, que eu fiz ou que eu vou fazer vai mudar isso. Ele nunca vai me amar mais, mas também nunca vai me amar menos. O que muda é a minha disposição de ter intimidade com Ele. Davi, se aproximando de Deus, ele desnudava a sua alma, e Deus conhecia Davi, mas ao mesmo tempo que Davi era desnudado diante de Deus, Davi também descobria quem era Deus. Ele experimentava Deus na sua vida, e isso trazia consequências restauradoras na sua vida, que construíam, que a transformavam, que mudavam a sua vida, porque isso levava a querer cada vez mais a Deus, a se aproximar de Deus, porque ele conhecia cada vez mais a graça, o amor e a bondade de Deus. Por isso eu pergunto, o quanto disso nós estamos procurando? O quanto disso nós estamos querendo? Vivemos em uma sociedade, gente, em que o Evangelho se tornou o Evangelho da prosperidade. Ainda essa semana eu vi um carro com adesivo, hoje tem uns adesivos meio loucos, né? Que dizia assim: use o seu olho gordo, o seu olho grande para ler a Bíblia. E eu pensei assim, meu Deus... E se fosse aí num carrão, né, importado, mas... eu disse, será que tem alguém? Mas sempre tem alguém que fica olhando. Então você percebe que hoje em dia, a mídia... Se você ligar sua televisão nos canais ditos evangélicos cristãos, você vai viver encontrando gente, segundo o David falou aqui, se você passar nas 7 portais da unção, não sei das quantas, se você pegar o lencinho, não sei de onde, se você fizer isso, aquilo, outro, tudo, Deus vai fazer isso, Deus promete. Entrevistas, se você perder tempo para ouvir as entrevistas, as reportagens que fazem em um canal aí de um determinado programa, Jesus! Eu estava quebrado, agora eu tenho 2 carros na garagem. Agora eu ganhava um salário mínimo, agora eu tenho 10 empregados, e tudo isso. Gente, as pessoas não estão procurando Deus, estão procurando as coisas de Deus. Por isso, muitas pessoas estão vivendo vidas frustradas, porque não têm intimidade com o Pai. E se você não tiver intimidade com o Pai, você não tem nada. Certa feita, que o pastor falou aqui, se eu não me engano, o Anderson falou, Moisés estava diante do povo e Deus encheu os tubos com aquele povo e disse, Moisés, é o seguinte, tu vai ir com esse povo, eu vou abençoar, mas eu não vou mais com esse povo, porque eu estou por aqui com esse povo. Moisés disse, se tu não fores, eu não dou um passo.
Eu não quero bênção de Deus, eu não quero prosperidade de Deus, eu não quero cura de Deus, eu não quero que Deus resolva os meus problemas, eu quero Deus. Porque é isso que traz sentido à nossa vida. Jesus tinha intimidade com o Pai, e isso o levava a viver uma vida de dependência do Pai. João capítulo 5, verso 19 diz: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus sabia uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Jesus tinha consciência que ele não poderia fazer nada sem o seu Pai. Então ele nem tentava, ele nem se preocupava em fazer nada sem o Pai. Já eu e você, nós temos uma tendência muito grande de virmos ao culto, cantarmos: Senhor, Tu podes, eu dependo de Ti, Tu és o meu Deus, eu vou contigo, eu preciso de Ti. Mas a gente sai daqui e a gente age, a gente faz como se tudo dependesse do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, do nosso jogo de cintura. E daí a gente dá com os burros na água. Alguns até são bem-sucedidos em algumas coisas, e começam a se achar e ficam insuportáveis. Eles começam a achar que são os caras, sobe para a cabeça, e até a gente não aguenta. Imagina Deus assim, subiu para a cabeça. Agora, a grande verdade é que a maioria acaba falhando. Nos colocamos debaixo de um peso, de um jugo, que Deus nunca nos deu para fazermos. Agora, no sábado, quando eu preguei no casamento do Jean e da Ariane, eu disse que hoje em dia a sociedade está cada vez mais distante de Deus. A sociedade está cada vez vivendo mais longe de um relacionamento com Deus e colocando cada vez mais as expectativas em cima de pessoas, buscando em relacionamentos pessoais encontrarem a sua felicidade, encontrarem o sentido da sua vida. E sempre bote na sua cabecinha isso: sempre que você colocar a sua felicidade, o sucesso da sua vida, o seu futuro em uma pessoa, você vai se frustrar. Porque nós, humanos, somos imperfeitos, somos incompletos. Nós não fomos feitos para alguém depositar a felicidade da sua vida, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida sobre os nossos ombros. Então Deus está dizendo que eu e você precisamos aprender a amar a Deus, e isso nos leva a vivermos uma vida de dependência dEle. Se eu e você pararmos e olharmos para a vida de Jesus, eu pergunto: você viu alguma vez Jesus lutando contra a insegurança? Alguma vez você percebeu Jesus lutando contra o medo? Não. Por quê? Porque ele nunca depositou a sua fé, a sua confiança nele mesmo. Ele sempre viveu na dependência do Pai. Sempre que você ficar preocupado além da conta, sempre que você ficar angustiado além da conta, sempre que você perder o seu sono além da conta, sempre que você viver angustiado além da conta, você não está dependendo de Deus. Por isso que Davi, no Salmo 27, ele diz: a minha alma tem sede de ti, e uma coisa eu procuro, uma coisa eu peço, viver na tua casa. Davi tinha algumas certezas. Quais são as suas certezas? Quais são as suas convicções? Davi diz no Salmo, no verso 1, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é que faz com que eu perceba a realidade, porque no escuro você não enxerga nada, você tateia, você bate com a cabeça, você dá dedada em coisas que estiver na frente. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio,
É nele que eu encontro segurança, refúgio. Na época da Guerra Fria na Europa, hoje existem alguns até que são lugares turísticos. As pessoas com medo de uma guerra atômica construíam verdadeiros bunkers enterrados no solo, cheio de alimentos, para poderem resistir a uma guerra atômica, porque elas precisavam de um lugar onde, no momento do colapso, da crise, elas se escondessem. Davi está dizendo: é em Deus que eu me escondo quando as coisas apertam. E ele diz no verso 10, e é Ele que me acolhe. Essa palavra acolhe, diz assim, nele eu me sinto como sento no colo dele, e ele me abraça, ele me acalenta, ele faz assim e diz: fica calmo, meu filho, que eu cuido de você. Essas eram as certezas que ele tinha. Quais são as suas certezas? O que você conhece desse Deus que mude a sua vida? Porque, gente, dizer que conhece Deus, dizer que ama Deus e não viver essas realidades é perda de tempo. Por isso a gente percebe esses resultados na vida de Davi. Primeira coisa, ele tinha segurança emocional. Davi, gente, um filho matou o outro filho. Um filho estrupou a irmã. O filho tentou usurpar o seu trono e Davi teve que fugir, deixar todas as coisas. Davi viveu uma série de coisas, mas Davi não pirou. Davi não tentou se matar. Davi não ficou deprimido. Davi tinha segurança emocional. Davi tinha uma vida livre de ressentimentos e de amarguras. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Os seus inimigos tentaram tantas coisas, mas a sua vida estava livre de qualquer ressentimento. Ele tinha na sua vida um sentimento de pertencer em vez de solidão. Ele não se sentia abandonado, rejeitado pela vida, ele não se sentia entregue à sua própria sorte, pelo contrário, ele se sentia acolhido. Ele tinha uma segurança de que no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus intervém. Se fôssemos parafrasear, Jó, ele diria: eu sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e um dia ele se levantará. Essa é a convicção, essa certeza, esse é o resultado de uma vida de dependência de Deus. Não depende de nós. Eu me lembro que quando meu menino era uma criança, e ele teve que fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica no hospital da PUC, para tirar uma carne esponjosa no nariz. E quando eu cheguei lá na enfermaria, e levaram a minha criança, o meu filho, e eu vi o meu filho naquela maca, naquele negócio, e eles deram um negócio para ele dormir. E o meu filho pequeno, eu, como disse para vocês, sempre busquei ser o super pai, proteger os meus filhos de qualquer mal. Mas naquela hora, era uma coisa simples, é uma coisa corriqueira, para quem entende aí vai dizer: mas isso é bobagemzinha. Mas naquela hora, eu olhei para o meu filho, eu não posso estar junto, eu não estudei medicina, não posso fazer nada, e alguém vai pegar o meu filho e vai levar lá para dentro. Então é a hora que você precisa entender que a vida coloca diante de nós coisas que, se nós não vivemos na dependência de Deus, vamos adoecer na nossa alma. Davi entendia que amar a Deus significava ter uma disposição de viver na dependência de Deus. Imagine o que Deus poderia fazer com a nossa igreja, com a nossa vida, se eu e você aprendêssemos a viver o que Davi viveu. Que o nosso primeiro pedido fosse não pelos nossos problemas, mas: Deus, eu quero mais de Ti. Porque quando eu tenho mais de Deus, eu vivo bem com aquilo que eu não tenho. Eu vivo bem com aquilo que não dá certo muitas vezes. Quando eu tenho mais de Deus, eu aprendo que nada vai tomar o lugar de Deus, até mesmo as coisas que eu tenho, as coisas que eu adquiro, que eu possuo. Quando as aflições, quando os problemas chegarem, eu vou saber lidar com a dor. Não que não vai doer, mas eu não vou me exasperar da vida. As coisas não vão perder o rumo, porque eu sei em quem tenho crido.
A dor não vai me derrubar, a dor não vai me prostrar, porque existe um Deus na minha vida, existe um Deus, e sabemos que Ele é maior do que tudo e qualquer situação, e nada vai me afastar disso. Por isso que amar a Deus passa por nós termos intimidade com o Pai, conhecemos esse Pai, confiarmos nesse Pai, nos entregarmos a esse Pai, dependermos desse Pai, e isso nos leva a compreender que amar a Deus é obedecer a Deus. Jesus, no capítulo 5, verso 30, diz: como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Preste atenção numa coisa: Jesus nunca considerou nem consultou a sua própria vontade. Até mesmo no jardim do Getsêmani, quando ele estava vivendo um momento mais angustioso, ele chegou a dizer: Pai, se fosse possível, mas logo em seguida ele diz: não, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sempre estabeleceu, sempre focou a sua vida em fazer a vontade de Deus, nem mais nem menos. Por isso que nesse versículo ele diz: como eu ouço, ele diz: como eu ouço, assim eu faço. Quando ele ouviu Deus, a discussão acabou. Hoje em dia, eu digo para vocês que no tempo antigo, no meu tempo, era diferente. O meu pai dizia uma coisa, não precisava nem dizer, às vezes ele só olhava para mim, acabou a discussão. Eu criei os meus filhos de um jeito que filho meu não discutia. Eu dizia: não, tu não vai. Não, acabou. Acabou. Hoje em dia, mas por quê? Mas eu posso fazer isso? E os pais começam a dar um monte de explicação, e às vezes o teu filho ganha das explicações. Eu e minha esposa fomos fazer uma carteira de identidade no Tudo Fácil em Porto Alegre, que eu achei que era tudo fácil e foi difícil, que foi um horror. Ficamos 1h40 sentados. E de repente sentou na nossa frente uma senhora com um menino que devia ter uns 10 anos e uma meninazinha de 3 anos. A guriazinha, logo que sentou, a minha esposa, agora como vai ser vovó, se vê uma criança já começa. E a guriazinha era muito bonitinha, mas, gente, nos primeiros 3 minutos, o que ela tinha de bonitinha ficou horrível. Chata, ranzinza. Devia ter umas 100 pessoas naquele lugar, não tinha uma que eu digo para vocês que dissesse: ai, que amor de guriazinha. Porque ela gritava, ela batia na mãe, ela batia no irmão, tudo ela fazia. A mãe dizia não, meu Deus do céu, não existia não, não existia. A criança simplesmente nunca, em momento algum, fez a vontade da mãe. E teve um momento que resolveram ir no banheiro. E a mãe disse: se tu não quiser fazer xixi, já sabe. Mas a guria foi, não sei quantas vezes no banheiro. Voltaram. E quando voltaram, alguém pegou o lugar delas. E daí eram 3 bancos. Daí resolveram sentar na frente, onde só tinha 2 bancos. E o irmão, de 10 anos, resolveu sentar na cadeira do lado da mãe. Ela não deixou. A criança de 3 anos não deixou o irmão sentar. E daí o irmão tinha que ficar ou de em pé, ou sentado no colo da mãe. Daí você: mas ela sentou? Não, ela não sentava na cadeira. Ela brincava cá, ela brincava lá, mas quando o irmão inventava de sentar na cadeira, ela ia lá e batia no irmão e gritava, e se o irmão não saísse, nós tínhamos que tapar os ouvidos dentro do prédio. Esses filhos fazem isso porque eles, na sua manha, na sua rebeldia, na sua teimosia, mudam um pai frouxo. E às vezes a gente transporta isso para a nossa vida com Deus. Tem gente que ouve, escuta de Deus alguma coisa e ele acha que se ele se emburrar, se ele espernear, se ele gritar, se ele se escabelar, Deus vai mudar de ideia. Dão com os burros na água. A Bíblia diz que Deus não muda a sua vontade segundo as minhas preferências. Por isso que amar a Deus implica em obedecer a Deus. Por isso você percebe que Jesus nunca discutiu com o seu pai. Jesus nunca questionou, porque sabia que o seu pai tinha uma vontade e a sua vontade era boa, perfeita e agradável e não mudava.
Então Jesus seguia o programa de Deus. O que tem de crente quebrando a cara, o que tem de crente, vou dizer uma coisa para vocês, até trazendo problema para a gente. Porque a gente fala, ensina, explica, entra no ouvido e sai daqui, e eles querem que Deus mude, que Deus tire algumas coisas da palavra, que Deus mude de ideia, e vão pela sua própria conta e se frustram, se machucam, se arrebentam, e depois vêm chorando ou vêm querendo mudar uma realidade que é impossível. Por isso você precisa de amar a Deus e passa por você estabelecer no seu coração obedecer a sua vontade, a sua palavra. Davi no Salmo 27 ele diz: eu quero contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Você busca a orientação de Deus para a sua vida? Você busca a orientação de Deus para a sua vida? Em relação à alma eu confio em Deus, mas em relação a dinheiro quem manda sou eu. Em relação a relacionamentos, em relação a sexo oposto, em relação a mentir, em relação a fazer os negócios assim, assados, eu dou o meu jeito. Isso não é amar a Deus. Por isso que Deus, quando estabelece ao seu povo a lei no deserto, Deus diz: para que vocês vivam bem e sejam bem-sucedidos. Você quer viver bem? Obedeça a Deus. Viva a sua vida na dependência de Deus. Jó, ele diz: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. No capítulo 14 do Evangelho de João, por 4 vezes Jesus diz: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardarão o que eu falei. Se vocês me amam, a minha palavra estará em vós. Isso é consequência de amar. Vejam bem, Deus não me ama porque eu sou bonzinho, porque eu faço as coisas certas. Não, Deus me ama indiferente disso. Mas no momento que eu sou convencido desse amor e eu correspondo a esse amor, eu tenho prazer em obedecer a Deus. Porque eu entendi que Deus não quer me limitar. Deus não está querendo dificultar a minha vida. Deus não está querendo trazer estresse para mim, pelo contrário. Ele é um pai que apenas quer o melhor para os seus filhos. Eu tenho 4 filhos. E em todas as vezes que estabeleci alguma coisa para os meus filhos, hoje talvez eles crescidos digam que talvez eu peguei o pé demais, fui duro demais nisso, naquilo outro. No meu coração, eu que sou falho, sou humano, sou incompleto, sempre buscava o melhor para os meus filhos. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para cada um de nós. Por isso eu e você precisamos aprender que amar a Deus implica em vivermos uma vida de intimidade com o Pai. Esse desejo de conhecê-lo, esse desejo de viver na dependência do Pai e, fundamentalmente, a disposição de obedecê-lo. Colocar em prática. Por isso eu desafio você a fazer essa oração. Por isso eu desafio você a fazer esse pedido: Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero me entregar a Ti para te conhecer mais do Teu poder na minha vida. Deus quer que eu e você cresçamos nessa disposição. Deus quer que o nosso amor seja fortalecido, mas isso implica em algumas demandas. Isso implica em algumas atitudes. Nós precisamos ter um tempo com Deus diariamente. Nós precisamos ter um tempo para falar com Deus, orar a Deus e dizer: Deus, me ensina a ter essa perseverança, me ajuda. Nós precisamos constantemente estar confessando a Deus as nossas dificuldades. Precisamos constantemente estar entregando a Deus os nossos pesos, os nossos fardos, aquilo que tem nos sufocado. Precisamos estar dispostos a entregarmos a nossa vida inteiramente na sua dependência. E quando fizermos isso, eu tenho certeza que vamos conhecer a Deus, experimentarmos mais de Deus. E quando eu e você tivermos essa intimidade com Deus, todas as outras coisas vão tomar o seu lugar. Todas as demais coisas vão se encaixar. Todas as demais coisas vão ter sentido, até mesmo quando não tiverem sentido. Porque o que mais importa para mim e para você
é termos esse relacionamento com Deus. Quão perto de Deus você está? Quão perto de Deus está a sua vida? Quais são as coisas que podem melhorar ou piorar essa realidade na sua vida? Talvez você me diga, Deus não me ama, devido a essas circunstâncias. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ou baseado nas experiências que tive. Saiba que Deus continua lhe amando e quer se revelar a você. Por isso Jesus Cristo veio, para que eu e você pudéssemos usufruir. Por isso que João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não merecemos, mas esse amor precisa ser recebido. Você precisa abrir o seu coração, a sua mente e dizer, Deus, eu reconheço que muitas e muitas vezes tenho procurado sentido, felicidade em pessoas, em circunstâncias. Tenho tentado dirigir a minha vida não da dependência do Pai. Estou preocupado, angustiado com o rumo da minha vida, das coisas que me cercam. Mas eu quero descansar em Ti. Assim como Davi estava vivendo uma vida, uma circunstância totalmente conturbada, a sua oração não era por solução de problemas. Mas ele dizia, a minha alma tem sede de Ti. E isso fazia com que ele tivesse certezas. E essas certezas, essas convicções dirigiam a sua vida. Quais são as suas certezas? Quais são as suas convicções? Não faz muito tempo, uma pessoa que caminhava conosco, conhecia este Deus, enfrentou uma situação de solidão. E ela, na sua insegurança, na sua solidão, ela foi procurar em uma pessoa, um companheiro. Só que esse companheiro não reconhece Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Senhor. Esse companheiro deixou bem claro e lhe disse, igreja, não. Religião, não. E essa pessoa que dizia amar a Jesus, dizia conhecer a Jesus, que sabia o que Jesus queria para a sua vida, trouxe essa pessoa para o pastor ver que é uma boa pessoa, para ver que o pastor vê que é uma pessoa legal, que me ama, que cuida de mim, que faz eu feliz. E eu tenho que olhar para essa pessoa e dizer assim, eu não tenho nada contra você, não te conheço e até acho que você é um cara legal, um cara honesto, um cara bom. Mas eu não posso abençoar um casamento e uma pessoa que para ele Jesus não passa de um homem iluminado, que Jesus não passa de uma pessoa boa, correta, um Jesus que não é Deus e que não é Salvador, porque ele tem a sua vida esotérica, ele tem a sua vida, o seu karma, ele tem os seus sentidos zen, ele tem a sua meditação, ele tem dentro de si a divindade. E ali estava uma pessoa que não abria mão das suas certezas, das suas convicções, e uma pessoa que dizia que amava Jesus, mas que abriu mão de todas as suas certezas, as suas convicções, para depositar em um companheiro o futuro da sua vida, a segurança da sua vida, a felicidade da sua vida. Deus não é para ser amado como um amuleto, como qualquer coisa. Amar a Deus implica você ter intimidade com Deus, depender de Deus e ouvir o que Ele diz e viver na sua vida. Você está disposto? É esse o amor que você e eu precisamos viver. Vamos orar? Pai, eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, venha de encontro aos nossos corações
E eu te peço agora, Senhor, que o Espírito Santo ilumine cada vida, aquilo que eu não consegui transmitir em palavras, aquilo que eu não consegui colocar de uma maneira mais clara. Mas que o Espírito Santo de Deus que convence, que mostra, se revela, que a coisa mais importante na nossa vida, que a única coisa que realmente importa é ter um relacionamento contigo. É poder estar mesmo que nu na presença do Senhor, mesmo com todas as nossas imperfeições, mas termos esse desejo, buscarmos essa intimidade, vivemos nessa dependência, e isso nos leva, Pai, a escutar, a ouvir ao Senhor e ter prazer, e entender que o que o Papai tem para nós é o melhor. Ele não quer nos sufocar, Ele não quer nos castrar, Ele não quer nos limitar, pelo contrário, Ele quer que cresçamos de uma maneira firme, virtuosa, madura, para que a vida, para que as realidades da vida não nos sufoque, não roube de nós o sentido da existência, que verdadeiramente possamos dizer, vivenciar a realidade, que não importa quais sejam as circunstâncias, o Senhor é o nosso Deus, nele nós encontramos sentido. Então te revela a cada filho teu de uma maneira toda especial. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de perguntar a você, que gostaria de sinceramente entregar a sua vida a Jesus. Você que gostaria de dizer: Jesus, eu quero te conhecer, entra no meu coração. O amor de Deus precisa ser recebido. E você gostaria de dizer: Jesus, dá sentido à minha existência. Eu estou cansado da vida que levo. Eu estou cansado de viver essa realidade. Então me perdoa, me recebe. Levante a sua mão onde você está, que eu quero orar com você. Levante bem alto, levante bem alto. Muitas pessoas têm levantado as suas mãos, aleluia. A igreja toda fica de pé, por gentileza. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu não sou nada sem ti. Talvez você seja membro dessa igreja. Talvez você já conheça. Talvez você creia em Deus, mas você não tem um relacionamento pessoal com Ele. Talvez você não consiga escutar a sua voz. Talvez você não perceba que muitas vezes Ele está triste. Talvez o calor, o hálito da sua presença não seja uma realidade. Você está longe, mas Ele te chama para uma intimidade. E eu gostaria de convidar você a vir até a frente. Nós vamos orar juntos. Isso nós podemos fazer juntos. Como uma brasa, nós vamos nos aquecer na presença do Senhor. Você que levantou a sua mão convidando Jesus para entrar na sua vida, vem até a frente. Nós queremos juntos estar na presença do Senhor, porque Ele nos chamou para nos encorajarmos uns aos outros, para dizer verdadeiramente, nós podemos ir adiante. Fale com Ele, abra o seu coração, peça como Davi dizia: Deus, eu não quero bênção, porque bênção passa, eu quero a Tua presença. Venha crendo, aleluia, em nome de Jesus. Eu convido os pastores, os líderes, venha nos ajudar em oração. Você que é líder de grupo de crescimento, se quiser vir, venha. Os diáconos, venha. Nós vamos orar por essas pessoas, nós vamos estar juntos. Venha, vem bem para frente, pode vir bem para frente. Fale com Deus, mas não fique esperando uma oração. É você que é responsável por quanto você está próximo de Deus, aleluia. Deus, aleluia. Meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se
consagrado. Tudo que tenho é totalmente teu. Pai, agora em nome de Jesus, essas pessoas estão aqui na frente. Essas pessoas não estão diante de um homem, de uma igreja, de um povo, mas essas pessoas estão diante do Espírito Santo de Deus. E assim como um dia tu tocastes na minha vida, assim como um dia tu te revelastes de uma maneira pessoal, assim como um dia tu te revelastes na vida de Davi, te revela agora, Pai, de uma maneira tremenda e poderosa, agora em nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus coloque por terra agora toda a barreira na mente, no coração, todos os sofismas, todas as certezas equivocadas, todas as construções mentais, espirituais, emocionais caiam por terra agora. E que a luz de Cristo, que o Evangelho de Deus, que o amor de Deus os envolva. Repreende tudo aquilo que não procede do Senhor. E que eles sejam tomadas agora pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de uma maneira plena e poderosa. Traz cura agora, traz cura a essas emoções. É esse que, Pai, que se acha indigno, esse que se acha culpado, esse que não tem, Senhor, condições de estar diante de Ti. Remove tudo agora. Cura agora, Pai, a alma. Perdoa pecados agora. Transforma. Enche em nome de Jesus. Para a honra do nome do Senhor. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Eu quero dizer a vocês que estão aqui na frente: você não é pior do que eu, nem melhor do que eu. Deus não me ama mais do que ama você. Deus quer se revelar a você. E nesses meus 53 anos, lembrando lá do meu falecido avô, Pedro Santos, um homem humilde, grosso da roça, conheceu o Senhor no meio da colônia. E Deus mudou a realidade, lhe deu 9 filhos. E um desses filhos é a minha mãe, que foi alcançada junto com a vida do meu pai por esse Deus. E alcançou a minha vida, e agora tem alcançado a vida dos meus 4 filhos, e vai alcançar a vida dos meus netos. Muitas foram as dificuldades e as tribulações, mas sempre tivemos uma certeza: o amor de Deus, a graça de Deus. Busque isso. Isso não é só para alguns privilegiados, é para que você viva uma vida que as coisas começam a ficar com sentido. Talvez você tenha colocado as suas expectativas em pessoas e foi frustrado. Talvez você pensou que o seu casamento ia te fazer feliz, o seu emprego, a sua carreira, a igreja, o pastor. Mas o sentido da nossa existência está em apenas conhecer a Deus, usufruir do seu amor e viver uma vida de intimidade. E isso só depende do quanto você deseja isso. Por isso, diariamente, levante de manhã, quando abrir os olhos, Deus vai te lembrar. Você diga: Senhor, salva minha alma. Senhor, te revela a mim. Eu quero te conhecer. E eu tenho certeza que se você fizer isso 30 dias na sua vida e for sincero, você jamais será o mesmo. Porque Deus muda um pecador como eu. Ele muda a sua vida. Volte ao seu lugar crendo nisso, em nome de Jesus. Como Aleluia. eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente. Você pode assentar-se. Você que levantou a sua mão, conhecendo, entregando a sua vida a Jesus, nós queremos lhe ajudar como igreja. Essas meninas aí que estão de pé com esse colete cor de laranja, ao sair dessa reunião, você as procura e elas lhe darão gratuitamente um CD e uma literatura, para que você leve para casa, leia, ouça e saiba mais a respeito desse Jesus que tem um projeto para a sua vida. Obrigado às meninas do Conte Comigo.
Eu vou chamar a Priscila, que vai estar passando aqui na frente. E eu quero dizer a você, reforçar o nosso alto de Páscoa, que o David já falou. É uma oportunidade única. Eu sei que é no meio de um feriadão, mas quem ama Jesus, às vezes abre mão de um feriadão por amor ao seu vizinho, ao seu familiar, que não usufrui ainda do poder de Deus na sua vida. Contribua, ajude na execução deste evento. Temos inúmeras pessoas participando. Esteja em oração, disposto a isso. E uma outra coisa, só para lembrar vocês, que no dia 12 de abril, nós vamos levantar uma oferta especial para concluir a nossa capela lá no Sertão. Dia 11 e 12 de julho, nós estamos inaugurando a nossa capela no Sertão de Pernambuco. E faltam 12 mil reais para concluir a capela. E nós vamos levantar uma oferta nesse dia. E nesse dia, as irmãs do Ministério das Mulheres estarão fazendo um bazar de manhã e à noite, antes e depois do culto. Então, tudo que você adquirir nesse bazar, toda a renda será revertida para essa oferta. E se você tem em casa alguma coisa boa, gente, não é para dar aquele sapato furado, não é para dar aquela roupa que ninguém mais usa, mas se você tiver alguma coisa boa e que você quiser doar, traga e entregue para as meninas ali atrás, ou deixe com qualquer um dos diáconos na igreja. Que Deus abençoe vocês e uma semana abençoada, é o que desejamos em nome de Jesus. Graça e paz, amém, igreja? Eu vim aqui para fazer um desafio para vocês. Alguns irmãos já estão sabendo da música Filho do Deus Vivo, da Nívia Soares. Quem é que estudou em casa aí, olhou no Facebook? Levanta a mão. Ah, legal, então vocês vão me ajudar. Eu estou aqui para fazer um desafio. É uma música só. Que música é essa, Priscila? É a música do encerramento do espetáculo, ou melhor, do Alto de Páscoa, que vai acontecer agora, daqui a 2 finais de semana. E o final da história da Páscoa vai ser com toda a igreja. Ou seja, nós vamos celebrar um momento de grande celebração com essa canção que nós vamos ouvir agora. E você vai poder aprender com a gente. Só que assim que eu falar, eu vou orar e vou despedir o culto. Então, se você quiser, você tem liberdade para pegar a sua bolsa, pegar suas coisas e ir embora, e ir lá para trás, não tem problema. Mas se você puder fazer a gentileza de ficar aqui com a gente, esses bailarinos aqui, todos, que vocês podem ver, além de cantar, eles dançam muito bem também. Eles vão estar mostrando para vocês a coreografia. E assim, irmãos, não precisa ter vergonha que os machão, né? Gaúcho, Galdério, acho que essa coisa de dançar é coisa de mulher, mas não é, vocês vão ver. Pode olhar, tem 3 irmãos aqui, bem duro, assim, eles fazem o braço assim, não precisa requebrar, tá? E as irmãs vão ajudar com a coreografia também. Mas se você não quiser, não sinta-se constrangido, você pode ir embora. Mas eu creio que todos vão ficar. Não vou fazer pressão. Pode ir, irmão, não tem problema. Brincadeira. Eu queria chamar uma menina da dança aqui do Louvarte para me ajudar com a coreografia. E a Lisiane, se quiser subir aqui. Se não quiser, não precisa. Ela pode vir no ensaio sexta, mas pode subir aqui também para cantar se quiser. Uma menina, uma alma vivente, por favor, do Louvarte. Para não deixar eu aqui, né, dançando sozinha. A Lise vai estar cantando. Essa música vai ser a última música do espetáculo. E a Lisiane, esposa do pastor David, para quem quer matar a saudade dela no louvor, ela vai estar ministrando para a gente. Amém? Pode bater palmas se quem quiser. Legal. Amém? Vamos ficar de pé, então. Jéssica, pode passar, né? Já que tem que ser na pressão, a gente diz nome mesmo. Tá aqui. Metade do... Vamos lá, eu e tu aqui. Vamos, será que a gente consegue? Tá, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou vamos nós duas? Vamos todo mundo para o mesmo lado. Assim, espelhado, gente. O que é direita aí? Ó? Direita, tá todo mundo aqui, né? Então, daí eu vou ficar meio que de costa, porque para a gente ir junto. E a Kelly vai fazer a coreografia para vocês. Mas vamos ver o que vai sair. Antes disso, nós vamos orar para terminar o culto. E eu queria fazer uma oração junto com vocês pelo pastor Disney, lá da Espanha. Nosso pastor missionário lá na Espanha, que nós já conhecemos. Ele está no hospital com problema renal. Então, nesse momento, nós vamos unir a nossa fé em favor do pastor Disney e também vamos fazer uma oração encerrando esse culto. Pode fechar os seus olhos. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Paizinho amado, Senhor, e que realmente, como nós ouvimos hoje, nós venhamos ter esse desejo de intimidade contigo, de estar contigo, Pai, pertinho, de ter o Senhor na nossa vida em todos os momentos, não só aqui no culto, Pai. E que também nesse alto de Páscoa nós venhamos declarar em alta voz: Tu és o Cristo, o único Deus verdadeiro. E que, Senhor, não vai ser só uma coreografia, não é só uma música, mas é a nossa declaração de fé, que vai impactar os visitantes, que vai tocar na vida daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Fica conosco.
Também abençoa cada familiar que está aqui, que vai retornar para sua casa. Guarda, livra de todo o mal, Senhor, e nos dá uma semana cheia da Tua graça, da Tua presença. Também a vida do pastor Disney, lá na Espanha, naquele hospital. Coloca, Senhor, enfermeiros, médicos, pessoas à disposição dele para servi-lo, Pai, para ajudá-lo. E, Senhor, reestabelece a sua saúde em nome de Jesus, para que ele possa voltar, Senhor, a impactar muitas vidas naquele lugar. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Pode colocar a música. Quem quiser sair, pode sair. Amém. Glória a Deus. E é nesse grande coral que nós vamos celebrar o nosso Deus e impactar as vidas que vão estar aqui. Amém? Então, assim, irmãos, não vai ter mais ensaio 1 hora antes do culto semana que vem, nem de manhã, nem de noite, vai ser depois do culto. Estamos despedidos na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Ouça a música no YouTube.